Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Vivemos sem dúvida nenhuma a pior época em que a Igreja de Cristo poderia estar vivendo. O livro de Judas mostra que chegaria uma época em que haveriam pessoas que se dizem pastores, que se dizem líderes de igrejas, pregadores, ministros, que cumpririam esta palavra. Parece haver hoje uma espécie de campeonato onde aquele que conseguir fazer do púlpito algo mais ridículo é quem vence. Pessoas pisando nos crentes, falsos pastores que se dizem pastores cuspindo na boca das pessoas, como se para isso fosse ungí-las, coisas que sequer dá para mencionar quando se fala das coisas de Deus, de tão absurda que é. E estes são, ou esta é, a geração que acredita que vai encontrar Jesus vindo nas nuvens do céu. Jesus disse com propriedade: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Confunde-se fé com presunção. Recentemente, um pastor de púlpito derramava sobre si um monte de óleo de oliva, como se isso pudesse dar a ele o Espírito Santo. É verdade que a Bíblia ensina que se deva, sim, ungir as pessoas com óleo. A Bíblia diz: se há alguém entre vós doente, unja-o com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e se tiver pecados, lhe serão perdoados. Mas o diabo toma aquilo que a Bíblia ensina e converte numa aberração, num espetáculo dantesco, onde qualquer pessoa com um mínimo de bom senso olha e diz: isso não é possível, Deus não pode estar aqui. E quase pode-se ver o diabo, quase pode-se vê-lo, dizendo: Senhor, estas são as pessoas que vão substituir a mim e aos anjos que caíram? É esse tipo de gente que você terá aqui no céu um dia, representando o teu caráter? O livro de Judas inicia desta forma: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É preciso hoje batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O verdadeiro evangelho, aquilo que Jesus disse: ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado, se perdeu com o tempo. E hoje não é necessário apenas restaurar, mas batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então não estranhe se a nossa mensagem, de fato, apela a que líderes e pastores se emendem, se arrependam e ensinem o verdadeiro evangelho. Deixemos que Judas avance naquilo que de fato é uma carta para as igrejas hoje. O livro de Judas é um livro muito pouco estudado, muito pouco falado, mas vejam que preciosidades encontramos aqui. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça e negam a Deus, o único dominador, e ao Senhor nosso Jesus Cristo. Então Judas está dizendo aqui, inspirado, que se introduziram homens no Evangelho que são homens ímpios, não são pastores. Então não estranhe se nós chamamos a atenção desses líderes,
Porque Judas está chamando a atenção desses líderes. Se colocam como pastores, mas não são e nunca serão, a menos que se arrependam. Homens ímpios que transformam em dissolução a graça de Deus. Graça, graça, graça. Glória, glória, glória. Mas aqui está dizendo que isto é exatamente o que Judas chama de dissolução da graça de Deus. Graça, graça, graça e fora com a lei. Queremos o que o Senhor tem para nós, mas não queremos obedecê-lo. Queremos os direitos de um cristão, mas não aceitamos os deveres de um cristão. Queremos as bênçãos que o Senhor promete, mas não queremos cumprir as condições para que essas bênçãos venham até nós. Graça, 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 fora com a lei. Nada queremos com a lei. Isso é tornar o Evangelho em dissolução, tornar a graça de Cristo, que é o favor imerecido de Cristo, em dissolução, em leviandade. Cristo não morreu na cruz do Calvário, no teu lugar e no meu lugar, para que você passasse novamente a pecar. Quando o verdadeiro pecador encontra-se com Cristo, como Paulo, ele se arrepende. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, agora, cai do cavalo, numa clara alusão ao arrependimento, à conversão. Por isso usamos o termo caiu do cavalo, não é? E ele agora tem que aprender tudo de novo. Ele achava que era um líder da igreja, mas estava tão perdido na teologia moderna que estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo uma obra para Deus. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça e negam a Deus, o único dominador e o Senhor nosso Jesus Cristo. Não pense que essas pessoas que estão pulando, rodopiando, gritando nas igrejas, não pense que essas pessoas estão honrando a Deus. Estas pessoas estão negando a Deus com as suas obras. Negam a Deus com essas loucuras dentro da igreja, carregadas de puro sentimentalismo. Nega-se a Deus quando se canta rock dentro das igrejas. Nega-se a Deus com estes sons estridentes que nada tem a ver com o som celestial. Ah, eu vou à igreja e eu adoro a Deus do meu jeito. Bom, eu sinto te dizer que do teu jeito você não vai entrar no céu. Nós entramos no céu pelo jeito de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não cantou rock, Jesus não cantou funk, Jesus não pulava, Jesus não gritava, Jesus não fazia esses cultos malucos a Deus. E Deus não pode aceitar este tipo de coisa porque Ele não está nisso. Entenda de uma vez por todas, o Espírito de Deus não está nisso. Deus precisa ser honrado do jeito que Ele pediu que deva ser honrado e não do jeito que você acha que deve honrá-lo. As pessoas apenas oferecem a Deus o que querem, porque ainda não entenderam a história de Caim. Caim disse, eu vou dar frutos. Se o Senhor quiser, bem, se não, Abel ofereceu o cordeiro. A diferença básica entre Abel e Caim é que Abel fez o que Deus pediu. Abel obedeceu. E Caim disse, eu vou fazer o culto do jeito que eu acho. Se quiser aceitar, aceite. Bom, Deus não aceitou. E Caim é a triste história, o triste relato daqueles homens que se perdem e finalmente se afastam de Deus. Nesse exato momento, que pensamento vem à tua mente? Vêm os pensamentos de Caim, que agora fica bravo porque Deus não aceitou o culto que ele ofereceu? Nesse exato momento em que você ouve este apelo, em que você ouve essa mensagem, onde Deus te chama ao arrependimento, dizendo, eu não posso aceitar este tipo de culto, o que passa pela tua mente? Dependendo do que estiver passando pela tua mente, é o Espírito que está te dirigindo. Se for o Espírito de Deus, certamente você estará ouvindo neste momento. Arrepende-te, filho. Você está vendo que é coerente o que você está ouvindo. Mas se for o Espírito do inimigo, certamente passa pela tua cabeça agora o que passou pela cabeça de Caim.
bravo. Ah, o senhor não quer aceitar então o que eu ofereço? Então eu vou começar a perseguir os teus mensageiros. Eu vou matar Abel. E isso fez de Caim um homicida. Por isso lhe foi dito: eis que o pecado jaz à porta, Caim. É o pecado que está na porta do teu coração agora? Negando essa mensagem e bravo, quem sabe, com o mensageiro? Porque você é o guitarrista da banda de rock de Jesus? Porque você gosta de pular dentro da igreja, de rodopiar? Porque você vai à igreja para ter um arroubo de sentimentos? Porque você vai à igreja porque se sente bem? Você tem que ir à igreja porque você quer ter um encontro com o Cristo, o médico das almas. Esse é o objetivo pelo qual nós vamos à igreja. Para santificar-nos, para purificar-nos, para sermos provados. Nossa vida diária demonstra o que é o nosso culto. Nosso culto racional. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez já soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu quero te lembrar, meu amado irmão, minha amada irmã, que se um dia você já soube disso, quando o Senhor tirou o povo do Egito, depois ele destruiu os que não creram. Ou seja, o Senhor está te lembrando que se um dia você de fato se converteu, lembre-se que não é porque você se converteu que você já está no céu. Você não está com o céu garantido porque um dia se converteu. Se você entra nesse caminho e passa a não crer no verdadeiro evangelho, você não vai alcançar o céu. Aquilo era um exemplo daqueles que do Egito marchavam para a terra prometida, mas ficaram no deserto pela incredulidade. Não aceitaram as mensagens de Moisés, não aceitaram aquilo que Deus havia posto como organização para que pudessem chegar lá. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os próprios anjos estavam no céu, salvos, mas um dia se rebelaram contra Deus. Esses mesmos anjos que influenciaram Caim a desobedecer. Estes anjos caíram do céu por uma razão simples: desobedeceram a Deus naquilo que ele pedia. E o verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus, não é de uma parte. É curioso, meus amados irmãos e irmãs, que de toda a Bíblia inspirada por Deus, existe uma parte só que é de fato escrita pelo dedo de Deus, que é a sua lei. E é exatamente isso que as igrejas em peso hoje rejeitam. Falem-nos do amor de Deus, mas não falem da lei. Eu quero as bênçãos, eu não quero deveres. Cristãos mornos, como diz exatamente o livro do Apocalipse, o livro de Laodiceia, o livro da carta a Laodiceia, mostrando a condição de uma igreja que pura e simplesmente diz: rico, enriquecido, de nada tendo falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado, porque converte em dissolução a graça de Deus, imaginando estar na graça, está completamente fora dela. Desgraçado. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra é um exemplo claro disso. Aquela cidade estava completamente corrompida. Nós podemos imaginar que não estamos ainda na condição de Sodoma, mas estamos com certeza pior que ela. Afora alguns aspectos de lei que ainda mudarão nesse país e no mundo. Fora isso, o problema de Sodoma foi o homossexualismo. O problema de Sodoma foi a ociosidade. O problema de Sodoma foi o completo afastamento de Deus. É só olhar o que está acontecendo hoje. Inverte-se tudo. Mesmo entre os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos hoje, ai de você se falar sobre homossexualismo.
ai de você se falar contra o homossexualismo. Pastores se casam com pastores, pastoras que nem deveriam haver, segundo a Bíblia, se casam com pastoras e fundam igrejas. E acham realmente que isto é cristianismo. E as pessoas que se dizem cristãs, de fato, não têm coragem de repreender o pecado e o erro. É pecado, é pecado. Está no mandamento que diz, não adulterarás. A Bíblia, inclusive, ensina, aquele que deseja o episcopado, o presbitério, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja marido, não esposa, marido de uma só mulher, não de um homem, e nem de várias mulheres, marido de uma só mulher, que conhece bem a palavra da verdade. Só aqui você já tem a regra para ser um pastor inicial. Tem que ser homem, esposo, casado, padre não serve, tem que ser casado, porque quando é casado sabe como conduzir as coisas do Senhor, sabe como apacentar os filhos do Senhor, precisa ter a experiência do casamento, precisa ter a experiência que Cristo teve ao ter uma mulher, entre aspas, figurada, a igreja, porque Cristo casou-se com a sua igreja, e no casamento eu aprendo a relacionar-me com a esposa, entendendo as lições e experiências que são necessárias para aprender aquilo que é mais sagrado, que é o casamento espiritual. E então, a Bíblia se levanta poderosa, dando as regras do que é ser cristão e, acima de tudo, do que é ser um líder. É necessário, portanto, que seja casado, marido de uma só mulher, e que conheça bem a palavra da verdade. Não é que conhece mais ou menos. Milhares dos que se dizem pastores hoje, quando você fala do livro de Daniel, não fazem a menor ideia do que quer dizer. Apocalipse, que traz uma advertência como nunca antes em toda a história desta terra, dizendo que aqueles que receberem a marca da besta receberão a ira de Deus sem mistura. E você lhes pergunta, o que é a marca da besta? Para uns é o chip, para outros é o computador de Bruxelas, para outros é o www dos computadores, o código de barras. Cada vez que aparece uma coisa, está aí o código, está aí a marca da besta. Cada vez que o diabo inventa uma coisa, vira a marca da besta. E a marca da besta é o que Deus diz que é e não o que você acha que é. 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Existem pessoas nesta terra que receberam autoridade de Deus para ser de fato pastores. Essas pessoas que recebiam a autoridade de Deus na época eram os profetas. Os profetas iam e advertiam, inclusive os sacerdotes, advertiam os reis. Essas eram as verdadeiras autoridades. Nós precisamos respeitar as autoridades. Aqui não é uma questão política, mas você abre a internet e pessoas falando tudo quanto é nome, apelidando de tudo quanto é nome, por exemplo, o presidente da República. O presidente da República é uma autoridade, ele foi colocado lá por Deus. Você pode não concordar com as ações dele, você pode não concordar com ele, mas é um fato, ele é uma autoridade colocada por Deus. De um lado, os que falam mal de todas as formas do presidente Bolsonaro. Do outro lado, os que falam mal de todas as formas do ex-presidente Lula. Lula errou, pague os pecados dele, Deus há de acertar com ele se a justiça humana não o fizer. Mesma coisa com o Bolsonaro. Mas cristãos não têm que se envolver dessa forma na política. Você pode ter a tua preferência, mas guarde-a para si. Não por acaso o voto, inclusive, é secreto. E Jesus não entrou nessas questões políticas, mas o respeito pelas autoridades tem que haver. De todas as formas, e principalmente pela autoridade eclesiástica, quando essa autoridade eclesiástica de fato é levantada por Deus. E aí há uma diferença. Porque os homens de Deus são levantados por Deus da forma como Ele estabeleceu. Como Ele estabeleceu. Por isso Ele dá a regra. Marido
esposo de uma só mulher, marido de uma só mulher, que conhece bem a palavra da verdade. Se não cumpre essa regra, não foi ele quem colocou, foram os homens que colocaram. E não adianta se enganar. Não adianta se enganar. Os homens podem aceitar, Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar a sua igreja fazendo do jeito que ela quer. Ele vai aceitar aqueles que fazem do jeito que ele determinou. E de fazer discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Essa é a regra. Se não ensinar o que ele ensinou, você vai trazer joio para a igreja. Você não vai trazer trigo. E a igreja vai ficando cada vez pior. Pessoas hoje que não conhecem a palavra de Deus. Não é assim? Vejamos, continuemos. 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Veja, esses, porém, dizem mal do que não sabem. Se você coloca na internet uma matéria, um post, falando, por exemplo, dessas loucuras que os pastores estão fazendo hoje, imediatamente aparecem os santinhos do pau oco. Esses santinhos, fale do amor de Deus. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Não julguem para não ser julgados. Pessoas que acham realmente que estão fazendo a obra de Deus. Porém aqui diz, dizem mal do que não sabem. Falar mal é mentir. Falar mal é enganar. Falar mal é ser covarde e não falar o que tem que falar. Não por acaso a Bíblia diz, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vamos falar de 2 profetas, pelo menos, que foram profetas de verdade, acima, talvez, de todos os outros. Jesus disse de João Batista, dos nascidos de mulher não houve um profeta igual a João Batista. E João Batista falou mal, entre aspas, dos líderes da época. João Batista os chamou de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Os líderes da igreja da época iam até o batismo de João Batista para ver ele batizar, mas não se arrependiam e não se batizavam. Como quem diz, quem te deu autoridade para batizar? Onde você fez teologia? Líderes completamente perdidos a quem João Batista literalmente chamou a atenção. Estava falando mal ele. E com certeza se levantaram os santinhos da época para dizer, João Batista, não fale mal dos líderes da igreja. Jesus falando para o sumo sacerdote, alguém deu um tapa no rosto dele, é assim que falas ao sumo sacerdote? Imagine só, Jesus falando, esse mesmo que em algum momento dizia, vós sois filhos do diabo. Jesus estava falando mal deles? Não. Jesus estava falando bem porque estava falando a verdade. Falando mal estavam aqueles que o atacavam. E diz o texto, dizem mal do que não sabem, não conhecem sua missão, não conhecem qual é o seu verdadeiro trabalho, então atacam os mensageiros de Deus, quando deveriam ajudá-los, quando deveriam ser como Josué e Caleb, segurando as mãos de Moisés, para que os milagres de Deus, os verdadeiros milagres de Deus pudessem acontecer. E finalmente o povo pudesse chegar à terra prometida. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Por isso citei Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Veja só. Caim, desobediência. Prêmio de Balaão. Pregamos por dinheiro. Você quer que eu vá na tua igreja pregar? Custa tanto. Eu vou pregar, mas eu prego prosperidade financeira. Olha esses pastores que estão aí hoje. Todos eles estão enganados pelo prêmio de Balaão. Dinheiro, dinheiro. E o pior, a culpa não é só deles. A culpa é de você que segue eles. A culpa é sua. Você é que alimenta esses falsos pastores. Porque você não vai à igreja para ter um encontro com Deus. Você vai à igreja para ganhar dinheiro. É por isso que você vai. Bom, quer dinheiro, vá ao banco.
é o banco que dá dinheiro, não é a igreja. Jesus não é banqueiro, nunca foi. Quando alguém chegou um dia para Jesus e lhe disse: Senhor, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança, Jesus disse: eu não vim para isso. Jesus veio dar a cada um de nós pérolas espirituais, tesouros espirituais. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixe que Ele decida o que é bom para a tua vida. Você está indo à igreja porque está vendo um monte de gente ganhar dinheiro? Você está sendo enganado completamente. O diabo deixa de tirar de um ou outro. E esse agora ganha algum dinheiro e ele é uma testemunha agora do engano e vai levar milhares. Então, de milhares que estão lá, um ou dois, o diabo deixa de atrapalhar, porque o diabo não tem dinheiro. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, é Ele quem é o dono, é Ele quem dá bênçãos. O diabo apenas deixa de tirar, como fez com Jó, foi lá e tirou tudo. Ele apenas deixa de tirar de alguns, e desses que ele deixa de tirar, agora se imagina estar sendo abençoados completamente por Deus naquele engano, e vão levar milhares de outros ao engano. Igrejas que prometem bênçãos financeiras do dia para a noite estão lotadas. Igrejas que ensinam a salvação, 2, 3, 5 gatos pingados. Você não acha que há algo errado nisso tudo? Então, são aqueles que estão enganados pelo prêmio de Balaão. Balaão se corrompeu, o rei foi lá e disse: eu te dou um monte de dinheiro para você ir lá pregar contra o povo de Deus. É exatamente isso que está acontecendo. Essas pessoas pregam contra a verdade, pregam contra o povo de Deus. De um lado, o povo de Deus esforçando-se por levar as pessoas ao arrependimento. Do outro lado, milhares levando as pessoas a imaginar que o evangelho é um banco para dar dinheiro para alguém. Tua empresa está mal? Vem aqui, ora, dá aqui tua oferta que Deus vai resolver o teu problema. Deus não quer resolver problema de empresa nenhuma. Deus quer resolver o problema da tua alma. Deus quer te levar para o céu. E às vezes, para te levar para o céu, Ele precisa tirar o que você tem. Permitir que o diabo tire o que você tem. Ele provou a fé de Jó tirando o que Jó tinha. Depois que Jó permaneceu firme e demonstrou realmente que o amava, Deus pôde dar muito mais a ele. Primeiro Deus quer o teu coração. Depois que você tiver entregue completamente o coração a Ele, Ele sabe se você será capaz de ter um carro novo e não fazer daquele carro novo um ídolo. Ele sabe se pode te dar uma casa nova e não correr o risco de você virar a mulher de Ló, que olhou para trás porque provavelmente preocupada com a sua casa que agora estava queimando. Ele sabe, mas Ele tudo fará para levar você para o céu. E aqui, nessa terra, é um vestibular. A faculdade é o céu. Aqui será luta e será sofrimento, porque assim é que o povo de Deus se prepara, assim como Cristo se preparou, sofrendo desde o início da sua pregação, do seu ministério até o fim. Morreu finalmente com as mãos e pés cravadas numa cruz, por mim e por você. O amor é sofredor, diz a Bíblia. E pereceram na contradição de Corá. Moisés era o líder, Corá quis ser o líder. Hoje, líderes disputam entre si para que possam ser cada vez mais líderes. Se eu não sou presidente, eu quero ser diretor de uma missão. Se eu não sou diretor de missão, eu quero ser isso. Se eu não sou isso, eu quero ser aquilo. Dentro da igreja, guerras, eu quero ser diácono. E quando vira diácono, quer ser ancião. E quando vira ancião, quer ser isso. Títulos e mais títulos. Eu sou o apóstolo tal. Eu sou o bispo tal. Eu sou isso, eu sou aquilo. Escolhem para si títulos quando o céu não os consagrou para tal. Foi Samuel quem consagrou Davi. Não foi Davi que se autoconsagrou. Briga por títulos e a contradição de Corá. Deus quer colocar um líder, mas eles se reúnem, fazem uma panela política
e pela política colocam o líder lá. Igrejas hoje têm seus líderes baseadas na vontade deles e no parentesco sanguíneo. Eu sou presidente, meu filho vai ser presidente. Mesmíssimo pecado que cometeu o povo de Deus na época, quando escolheu Saul, e Saul queria perpetuar a sua prole na presidência da igreja. Morreu finalmente porque se afastou tanto do Senhor que não havia mais o que fazer. É verdade que vem Davi e estabelece Salomão depois, mas nunca foi o desejo de Deus, nunca foi que eles tivessem um líder humano. Deus permite então, mas é só olhar a história de tristezas e problemas que houve. O próprio Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, veja o que fez com o seu irmão na fé. Gostou da mulher de Urias, pegou a mulher e mandou matá-lo. E quem foi que finalmente veio e chamou a atenção e repreendeu duramente Davi? Natã, o profeta. Os verdadeiros profetas de Deus não têm medo de falar a verdade. Eles têm autoridade do céu para repreender pecado e pecadores. São chamados para isso. João Batista, de quem falávamos, simplesmente chegou na frente de Herodes. Não que é lícito estar casado com esta mulher. Elias, mesma coisa. Acabe, não é lícito você estar casado com Jezabel. E quando o rei ousou falar ao profeta ali, pura e simplesmente como quem tem autoridade do céu, imaginando ter autoridade do céu. És tu o perturbador de Israel? É você que fica perturbando a igreja, Elias? Elias foi no âmago da questão, não sou eu, mas tu que tens abandonado os mandamentos do Senhor. Não se engane. Se você se autodenomina líder, não importa o título que você tenha, papa, bispo, apóstolo, não importa. Se você não guarda os mandamentos de Deus, você está na mesmíssima condição de Acabe, a quem Elias disse: não sou eu que perturbo a igreja, tu que abandonaste os mandamentos do Senhor. Mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia de sábado, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc, etc, etc. E de todos os mandamentos, sem absolutamente nenhuma dúvida, o que mais incomoda esses falsos líderes é: lembra-te do dia de sábado. Exatamente porque Deus diz: lembra-te do dia de sábado. Eles, rebeldes, dizem: não, nós vamos esquecer o dia de sábado. Não nos fale de sábado. Não nos fale de sábado. Fale de qualquer coisa, menos do sábado. Qualquer pessoa que tenha se convertido realmente a Deus e que entenda a validade da lei sabe do que estamos falando. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Que tristeza! Você sabe o que isso significa? São manchas em vossas festas de fraternidade. Manchas, porque são pecadores. As festas de fraternidade, as festas do Senhor, as solenidades, os cultos, que devem ser um cheiro agradável ao Senhor, assim como Cristo era representado por um cordeiro que tinha que ser completamente branco, sem nenhuma mancha, mostrando que não deveria haver nenhum pecado ali, deveria ser algo solene, limpo, puro. Estes são manchas. As manchas, pasme, as manchas dentro da igreja são os líderes, são os pastores. Veja, manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco. O melhor lugar é o do pastor. O estacionamento, o mais pertinho, o mais bonito é o do pastor. Vai comer? Pastor, por favor, pastor, aqui. Banqueteando-se convosco, mas apacentando-se a si mesmos.
Dízimo não é para o pastor, oferta para o pastor, banqueteando-se, pastores com aviões, fazendas, carros luxuosos. Onde foi que Cristo ensinou isso? Me diga um líder de igreja da época, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Nicodemos tinha dinheiro, perdeu. José de Arimateia tinha dinheiro, perdeu. Me diga um profeta que tinha dinheiro. Diga um, cite um. Eu não estou falando de Abraão, eu estou falando dos profetas de fato que foram chamados pelo Senhor para pregar o verdadeiro evangelho. Abraão foi um exemplo da prosperidade que Deus pode dar ao ser humano, Jó também. Mas me diga um pastor, me diga um discípulo que realmente era milionário. Não se engane, não são homens de Deus, manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem medo. Falam que Deus é obrigado a ouvir a tua oração. De onde tiraram isso? Falam que se você está passando por dificuldades, tem algo errado na tua vida espiritual, mas onde aprenderam isso? Jesus só teve dificuldades na sua vida. João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade. Elias foi perseguido pela igreja da época, Jezabel, por falar a verdade e por repreender o pecado. De onde vem esse evangelho bandido, esse evangelho satânico que nada tem a ver com Deus? Milhares seguindo esse tipo de coisa. Da onde vem isso? Dos porões do inferno, do inimigo. Sem dúvida nenhuma. Aquele mesmo que um dia lá no céu disse, eu não vou te obedecer mais, e foi expulso do céu. Aquele mesmo evangelho completamente corrompido que Caim tentou pregar. Eu vou oferecer o que eu quero. E às vezes me dizem, cada um expressa sua fé do jeito que quer. Isso não é fé. A fé é o que a palavra de Deus diz. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve de fato a palavra de Deus, você não tem fé. Você vai à igreja para ouvir palavras de homens e fica se alimentando constantemente com palavras de homens. Não vai ter fé nunca. Não vai. Vai ter um arremedo de fé, vai ter presunção achando que é fé. O diabo disse a Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos dar a ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra. Presunção, ele abriu a Bíblia, só que deu uma versão errada dela. Não, você pode realmente se jogar daqui, não vai te acontecer nada, porque Deus disse que vai te proteger. Deus não disse que era para se jogar. Deus não disse para você ir para uma festa. Deus não disse para você ir para uma rave. Deus não diz para você ir fazer as coisas que Ele não quer que você faça e Ele é obrigado a te proteger. Deus não diz para você fazer as coisas do jeito que você acha e Ele vai te abençoar. Traga a oferta na fogueira do Senhor e Deus vai te abençoar. Onde que tem fogueira do Senhor na Bíblia? Inventam cada dia uma coisa. Pessoas beijando os pés de pastoras, de pastores. Cada ridículo nas igrejas, que sinceramente dá até vergonha mencionar. Jesus disse que não se envergonha de chamá-los irmãos àqueles a quem foi pregado o evangelho. Mas eu tenho vergonha e não posso chamá-los de meus irmãos. Eu tenho vergonha desse tipo de coisa, porque sei que Cristo se entristece ao ver isso. Não posso chamar de irmãos pessoas que fazem esse tipo de coisa, que envergonham o evangelho de Cristo, que trazem vergonha ao coração de Deus. Não são cristãos. Não se discute aqui a sinceridade, mas não são cristãos, precisam converter-se, ponto final. É o que a Bíblia ensina. Ah, mas você se acha melhor que os outros. Eu não me acho melhor, justamente por não me achar melhor é que eu procuro seguir a Bíblia, para que eu possa ter o verdadeiro arrependimento. Justamente por ser mais pecador que qualquer outra, que eu não posso correr o risco de fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu quero chegar no céu um dia, então eu não posso me dar ao privilégio e ao luxo de fazer como eu acho que tenho que fazer. Eu não vou chegar ao céu fazendo do jeito que eu acho. Tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse.
Mas a Bíblia também diz, a tua palavra é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas a Bíblia também é a verdade. E se você quer encontrar a vida eterna, você precisa conhecê-la. São nuvens sem água. O que é uma nuvem sem água? A Bíblia diz quão grande nuvem de testemunhas no livro de Hebreus. E mostra as várias testemunhas. Elias, Abraão, enfim, todos aqueles homens. Mas estes são nuvens sem água. A água é a palavra de Deus. E essas pessoas são nuvens sem água. São pessoas sem a palavra. Sem a palavra. Não, mas ele prega bonito. Bom, pregar bonito o diabo também prega. Mas pregam a palavra? Não, não pregam. E eu lhes asseguro que não pregam a palavra. Porque a palavra se autoafirma por si mesma. Não é a palavra de Deus a que ensina a fogueira santa. Não é a palavra de Deus que ensina o tijolinho. Não é a palavra de Deus que vende sabonete santo. Não é a palavra de Deus que faz nada disso. Não se engane. Não se engane. Por favor, não se engane. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Olha, se até aqui você não entendeu a mensagem, isso pelo menos você precisa entender. Deus está dizendo que essas pessoas são 2 vezes mortas. Sabe o que é isso? Vão morrer porque vão para a sepultura, como todo homem vai. Mas vão morrer também porque vão para a segunda morte, o inferno eterno. Ou seja, vão ser destruídas completamente, vão ser separadas de Deus completamente e vão sofrer o fogo do inferno. Serão destruídas para todo sempre. Não se salvarão. Não se salvarão porque são árvores infrutíferas, não dão frutos para Deus, dão frutos para si mesmos, apacentam-se a si mesmos. Metas de batismo, frutos para si mesmo. Querem encher as igrejas e para isso tudo vale, não importa. Cada dia inventa-se uma coisa e tudo vale, desde que se possa ter pura e simplesmente frutos para si mesmo, desde que se possa arrecadar cada vez mais dinheiro. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Está reservado o inferno, a negrura das trevas. É isso que você quer para a sua vida? Seguir cegos. Cegos seguindo cegos. Sinceramente é isso que você quer para a sua vida? Você parou para pensar no que isso quer dizer? Você seguir estrelas errantes? Lembre-se, Satanás foi a primeira estrela errante que caiu no céu. Na Bíblia, anjos são considerados como estrelas, ou estrelas como anjos, figuradamente. O diabo, essa estrela de grandeza, foi expulsa do céu, e com ele a 3ª parte dos anjos. Estão fazendo um trabalho na terra aqui, também criando estrelas errantes, como eles, reservados para as trevas, reservados para a perdição. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Cuidado. Quando você fala contra um verdadeiro mensageiro de Deus, você está falando contra o próprio Cristo. Deus tem mensageiros nessa terra, não se engane, tem. Mas não estão nas grandes catedrais, não estão nas grandes igrejas. Já foram expulsos de lá. Já foram retirados de lá porque tiveram a coragem de falar a verdade, assim como Jesus foi expulso da sinagoga. O livro de João deixa isso claro. Expulsarão vocês das sinagogas. Vem mesmo o dia em que aquele que vos matar pensará estar fazendo um serviço a Deus. Todos os homens que tiveram a coragem de falar a verdade foram perseguidos, mortos, expulsos, excluídos. Foi assim com João Batista. Foi assim com Tindale.
Foi assim com Jerônimo, foi assim com John Hus, foi assim com Cranmer. Todos que se levantaram corajosamente falando a verdade viraram mártires, perseguidos, torturados, queimados em fogueiras. O que é que mudou? Por que agora as pessoas que se dizem líderes e profetas de Deus simplesmente andam do bom e do melhor? A razão é uma só. Não estão incomodando o diabo com a verdade de Deus. É só isso. Preguem a verdade e já perderão avião, perderão fazenda, perderão tudo, porque o diabo vai arrancar tudo que puder. E Deus vai permitir, porque essas pessoas, como o Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é o mamon, eles têm que perder isso para poder servir ao verdadeiro e único Deus. Por isso diz aqui que negam o Deus único e dominador. O Deus deles é o dinheiro, não se engane. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Que absurdo! Dizem coisas arrogantes. Recentemente um pastor disse que quando você dá o dízimo, Deus é obrigado a te abençoar. Onde está isso? Isso é completamente arrogante. Não tem nada a ver com Deus. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Ele abençoa as pessoas por sua misericórdia, por seu amor. Não porque ele é obrigado. Mas essas pessoas, esses líderes, dizem essas coisas arrogantes por causa do interesse das pessoas. As pessoas vão à igreja por interesse. Uns vão porque querem ser líderes, uns vão porque querem ser pastor. Ou a maioria, esmagadora maioria, vai porque quer uma bênção financeira, por interesse. E aí são enganados. Enganados pelo seu próprio coração egoísta e pelos lobos devoradores que estão lá só esperando essas pessoas que vão para ganhar mais e acabam perdendo o pouco que têm. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros amados de Deus. E agora eu falo com você, meu amado irmão, minha amada irmã, de verdade, que está lutando por pregar a verdade. É contigo que quero falar agora. Não eu, mas o Senhor através de Judas. Vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Não desanime, meu amado irmão, minha amada irmã. Não desanime quando você dá mensagens como essa e te atacam. Não desanime-se quando você fala do Senhor Jesus. As pessoas brincam com você. Não desanime-se quando você fala da volta de Cristo. As pessoas riem de você. Não desanime-se vestindo-se de roupas adequadas para o Senhor. As pessoas zombam de você. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm espírito. Não se preocupe. Eles criam divisões sensuais porque eles não têm o espírito. Simplesmente por isso. Aqueles que têm o espírito de Deus, eles serão atacados por aqueles que têm o espírito do inimigo, os que não têm o espírito de Deus. Espere em Deus que esta mensagem cale fundo no seu coração. Se ela te machuca, lembre-se, o Senhor não fere se não for para curar. A mensagem de Deus, a mensagem de João Batista, a mensagem de Elias, era uma mensagem de arrependimento. Arrependimento de quê? Pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Não se engane. Pecado é a transgressão da lei. Se você não procura guardar a lei de Deus, se a sua igreja, se o seu pastor ensina você que não é necessário guardar a lei de Deus,
Fuja o mais rápido possível de lá. Saia de lá. Cumpra o que diz a palavra de Deus em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Se a sua igreja ensina a Trindade, sai dela, povo meu. Não há mais tempo para se contaminar. Não há mais tempo para ouvir nuvens sem água. Não há mais tempo para perder o rumo do céu, perder o rumo da Canaã celestial, aceitando fábulas aprazíveis, ouvindo nuvens sem água. Que Deus possa abençoá-lo, dando-te do Espírito dele, para que você possa entender que esta mensagem é verdadeira e tem o sinete do céu. Lembra-te, porém, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Seja uma ovelha de Cristo. Ouça a voz de Cristo a te falar nessa manhã. E que Deus te abençoe.